Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa aula. Vamos lá? Então aí está, na nossa aula de número 21, nós iremos falar sobre representação esquemática de um processo ou de uma sequência de ações finitas que descrevem como um determinado problema pode ser resolvido através do diagrama de blocos, tá? O detalhamento são as sequências finitas, ok? Então esse aí é o conteúdo que nós iremos trabalhar nessa nossa aula. Convido vocês a acompanhar agora. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram que nós iremos falar sobre as sequências numéricas, tá? As sequências numéricas, elas fazem parte da ideia que nós temos sobre a matemática. Lá nos primórdios, né, dos tempos e tal, descobriu-se que os números, na verdade, eles são uma ideia e não um objeto, né, algo em si, apenas uma ideia. A humanidade, logo quando ela começou a fazer as primeiras contagens, por exemplo, quando os pastores iam contar as ovelhas, o gado, né, lá no pasto, eles não utilizavam os números que a gente conhece hoje, 1, 2, 3, 4, enfim. O que eles utilizavam? Eles utilizavam pedras. Então eles tinham lá 4 pedrinhas. Eles sabiam que aquelas 4 pedras representavam as 4 ovelhas que eles tinham no pasto. Então eles soltavam as ovelhas e quando elas retornavam, né, depois da pastagem, eles batiam esses valores. Então eles sabiam que tinha 4 pedrinhas, 4 ovelhas, então as 4 haviam retornado. Então dessa forma eles faziam a contagem, tá? E aí, é claro, ao longo da evolução, os números eles evoluíram, né, para a contagem que a gente utiliza hoje. Mas esses valores, como eu falei para vocês, eles obedecem a uma sequência. Os números soltos, né, eles não têm nenhum significado, eles precisam ter uma sequência, tá? A partir do momento que eu estabeleço uma sequência, eu posso fazer as operações entre esses números, compreenderam? Cada sequência, ela tem um padrão, ela tem uma lei, uma forma que rege essa sequência, tá bom? Mas antes da gente falar propriamente sobre as sequências numéricas, vamos ver o que é uma sequência finita e uma sequência infinita, tá? A sequência finita, você já sabe o que é. São aquelas sequências, né, que elas possuem um número determinado de termos. Então nós temos aqui alguns exemplos, né, para a gente acompanhar do nosso dia a dia. São produtos, né? Nós temos aqui um calendário. Vocês sabem que o mês ele vai de janeiro a dezembro, então são 12 meses, nem mais nem menos. É uma sequência finita, né? Tem um intervalo, tem um começo e um fim, tá bom? E aí nós temos outros itens, temos ali alguns itens da cesta básica, né, que a gente consegue contar, tá bom? Então a sequência finita é essa ideia mesmo, é aquilo que a gente consegue estabelecer um início e um fim. Bacana? Acompanha comigo nessa cartela para a gente ver mais algumas definições. Veja aí, ó. Sequência finita. Uma sequência finita é uma lista ordenada de elementos, tá? Não precisa ser necessariamente números, tá, gente? Pode ser objetos também, letras, enfim. E aí na próxima cartela nós temos mais um exemplo, ó. Imagine uma lista de coisas que segue uma certa ordem. Por exemplo, os dias da semana. Segunda, terça, quarta, né? Essa é uma sequência finita, pois tem um começo, um meio e um fim. Em outras palavras, uma sequência finita é um conjunto de elementos, tá? Não precisa ser necessariamente números, conforme eu já falei, tá bom? E aí essas sequências estão organizadas em uma ordem específica, tá? Seguindo aí, nós temos ainda, né, a sequência finita. É uma lista ordenada, tá? Conforme nós já vimos. Os elementos que compõem uma sequência de elementos finitos. Então, nós temos o que nós chamamos de elementos, temos a ordem em que esses elementos irão aparecer, tá? E tem ali o finito. Então, os elementos
cada item da sequência, ok? É o termo em si. A ordem é a posição de cada termo na sequência, ok? Por exemplo, o primeiro termo, o segundo termo e assim por diante. E o finito é a sequência, tem um número específico de termos, ou seja, não continua indefinidamente, tá? Então, para a gente falar sobre as sequências, né, a gente precisa ter essa ideia de que os números eles têm um conjunto que podem ser conjuntos finitos e conjuntos infinitos, tá? Quando a gente fala especificamente de números, essa ideia ela precisa estar ainda mais consolidada. Por quê? Porque normalmente os números eles são infinitos. O conjunto dos números naturais, por exemplo. Quais são os números naturais? São aqueles que a gente consegue contar, né? Então, esses números naturais eles são infinitos. Começa ali no zero e vai até o infinito. Temos o conjunto dos números inteiros também. O conjunto dos números inteiros, que são os números positivos e negativos, eles também são infinitos. Então, se a gente não estabelecer um critério para dizer se essa sequência é ou não infinita, né, a gente não vai conseguir estabelecer ali um padrão. Então, eu quero que uma sequência seja finita. Preciso estabelecer um intervalo. Começa em tanto, termina em tanto. Se a sequência é infinita, né, ela segue indefinidamente. Vamos continuar com o conceito. Então, nós vemos aí, né, na próxima cartela, como que a gente representa esses termos. Uma sequência finita pode ser representada de forma geral como? E aí vocês veem que nós temos o que nós chamamos de as nomenclaturas, né? Eu tenho o A1, o A2, o A3. Então é dessa forma que nós iremos representar cada termo em uma sequência. Quando a gente for estudar as progressões aritméticas e progressões geométricas, a gente vai trabalhar muito essa nomenclatura, tá? A1, A2, A3, que é justamente a posição em que cada termo, naquela progressão aritmética ou naquela progressão geométrica, ele vai assumir. Então, se eu quero, por exemplo, encontrar o termo A20, significa, né, que eu preciso encontrar o 20º termo dessa sequência numérica, tá? E aí a gente vai falar em detalhes, claro, quando a gente chegar nesse estudo, tá bom? Vamos voltar para o nosso conceito, para a gente continuar com a definição. Agora eu quero falar com vocês sobre as sequências recursivas e não recursivas, tá? O que são sequências recursivas? É bem simples, tá, pessoal? Apesar do nome parecer um pouquinho complicado, mas é bem tranquilo. Veja, uma sequência recursiva é aquela, né, em que cada termo é definido em função dos termos anteriores. Isso significa que para encontrar um termo específico, você precisa conhecer os termos que o precedem, tá? Então veja, você pode entender esse conceito da seguinte forma. Sequência recursiva é aquela que necessita de um recurso, entenderam? Precisa de um recurso. Então, eu quero encontrar o terceiro termo de uma sequência. Para eu encontrar o terceiro termo de uma sequência, eu preciso conhecer quem é o segundo termo. Então, veja, para eu definir o terceiro, eu precisei de uma informação lá do segundo. Eu usei um recurso. Então, isso é uma sequência recursiva. Eu precisei do termo anterior para poder definir o próximo termo, tá? É um outro conceito que a gente vai trabalhar bastante nas progressões aritméticas e nas progressões geométricas. Essa aula de hoje, pessoal, é um preparativo para a gente chegar nesse conceito, tá? Nesses conteúdos de progressão aritmética e progressão geométrica. A gente está falando das sequências, já preparando vocês para essas aulas que virão, tá bom? Então a gente vai ver lá na frente que para eu encontrar o 10º termo de uma sequência, de uma progressão aritmética, por exemplo, eu preciso de um negócio chamado de razão, tá? Que é um número que a gente vai estudar. Então, a partir dessa razão, eu consigo determinar o próximo termo. Usei aí um recurso, né? Então, isso é uma sequência recursiva. Vamos seguindo agora com a próxima definição aí. Algumas características ainda da sequência recursiva. Então, elas dependem de termos anteriores, tá? Então, depende do termo de trás para eu poder encontrar o próximo.
são definidas por uma fórmula de recorrência. Agora vamos ver as sequências não recursivas. Então a não recursiva é o contrário, tá? É aquela em que cada termo pode ser calculado diretamente, sem depender dos termos anteriores. Então eu consigo encontrar, por exemplo, o 20º termo de uma progressão aritmética sem necessariamente conhecer o 19º termo, tá? Eu posso encontrar utilizando outros métodos, né, que independem de um termo anterior. Algumas características, né? Cada termo pode ser calculado independentemente dos outros. São definidas por fórmulas explícitas e tal. Bacana? Na próxima cartela nós temos agora os tipos de sequências. Veja, olha essa primeira sequência aí. Eu quero que você acompanhe comigo essa ideia. Sequências que progridem seguindo um padrão linear de crescimento. Se eu perguntar para você qual é o padrão dessa sequência, qual foi a ideia utilizada para construir essa sequência, você conseguiria me responder? Observa aí, eu tenho 7, 14, 21, 28. Tem alguma coisa aí nessa sequência que a gente consegue encontrar alguma coisa em comum. Você consegue perceber o que é? Exatamente, é o número 7, né? Se você observar, eu tenho uma diferença de 7 unidades, de um para o outro. Então veja, começou em 7, pulou para 14. Por quê? Porque 7 mais 7 é igual a 14. Depois foi para 21. Por quê? Porque 14 mais 7, 21. Depois, 28, né? 21 mais 7 é igual a 28. Perceberam que eu tenho ali um elemento que define o padrão dessa sequência, né? Então, eu tenho o que nós chamamos de padrão. Eu tenho uma lei que rege essa sequência. Ela não é aleatória, ela não acontece por acaso. Tem alguma coisa acontecendo ali que faz com que essa sequência tenha uma lógica, tenha um porquê, tá? Nesse caso específico, a lógica é somar sempre o termo anterior com o número 7. Então, pego o termo anterior, somo com 7, encontro sempre o primeiro. E assim eu poderia ir até o infinito para encontrar qualquer valor. Bacana? Vamos ver a próxima sequência aí, ó. Sequências que progridem seguindo um padrão de crescimento maior. Então veja, agora eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32. Perceberam? Essa sequência, pessoal, é uma sequência que ela cresce de forma exponencial, vamos entender assim, ela cresce muito rápido. Por quê? Porque os valores eles vão dobrando. Perceberam? Ó? Do 4 pulou para o 8, do 8 para 16, 16 para 32. Qual seria o próximo termo, né? Então é só a gente ir dobrando. Então eu comecei ali com 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048, se eu não estou enganado, né? Vai embora. A gente vai sempre dobrando os valores, tá? Também tem uma sequência lógica ali. Vamos para a próxima. Temos agora... sim, temos um vídeo que eu quero falar, mostrar para vocês sobre a sequência de Fibonacci, tá? Que é uma sequência bastante interessante que eu vou comentar com vocês logo mais. Vamos ver esse videozinho, em seguida a gente volta para comentar. Vamos lá. Imagine uma sequência de números que aparece não apenas na matemática, mas também na natureza, na arte e até na arquitetura. Essa sequência é a sequência de Fibonacci, uma das descobertas mais intrigantes da história da ciência. Tudo começa com dois números, 0 e 1. A partir daí, cada número seguinte é a soma dos dois anteriores. Assim temos 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante. Simples, não é? Mas o que torna essa sequência tão especial? O incrível é que essa sequência de Fibonacci está por toda parte na natureza. Observe as pétalas de uma flor, as espirais de uma concha ou até a forma de uma galáxia. Esses padrões seguem a proporção áurea, uma relação matemática derivada da sequência de Fibonacci. Quando dividimos um número de Fibonacci pelo seu antecessor,
o resultado se aproxima de 1,618, conhecido como proporção áurea. Essa proporção é considerada a chave da harmonia e da beleza, presente em obras de arte como a Mona Lisa e em construções como o Partenon. Hoje a sequência de Fibonacci não é apenas uma curiosidade matemática, ela é usada em algoritmos de computação, no mercado financeiro e até no design de produtos. Sua aplicação é tão vasta quanto sua história é fascinante. Da matemática à natureza, a sequência de Fibonacci nos mostra como os números podem revelar a beleza e a ordem do universo. E você, onde mais acha que essa sequência pode estar escondida? Muito bem, então vocês viram aí a sequência de Fibonacci, tá? Que é uma sequência de números, conforme nós vimos no vídeo, que quando você divide o número posterior do número anterior, você obtém um valor, que é de 1,61 aproximadamente, tá? Esse valor, ele é uma constante matemática, que é chamado de número de ouro. Por quê? Porque é um valor que torna os objetos, tudo que a gente vê ao nosso redor, né, na natureza, tornam esses objetos simétricos. Se você observar, na natureza, existe uma simetria, né? Se você pegar a folha de uma árvore, você vai observar que existe ali uma simetria, né? Falando no português mais claro, não tem nada torto. Existe ali uma beleza, né? Existe alguma coisa ali que foi feita, né, de forma que as partes elas se encaixam e você não consegue entender, né, como que aquilo foi desenhado e tal. Então, essa simetria, ela ajuda, né, na construção de objetos, por exemplo. E esse número de ouro, que é obtido a partir, né, dessa sequência de Fibonacci, ele ajuda nessa simetria também, tá? Foi isso que nós vimos aí nesse vídeo. Depois, se você tiver uma curiosidade a mais, tá, e quiser verificar essa sequência, vale a pena conferir, tá bom? Vamos para a próxima cartela, que nós temos aí algumas definições para a gente seguir. Então, vejam, em relação aos tipos de sequências, vale destacar também, então, vamos ver alguns tipos de sequências. Olha só, quanto à natureza de seus elementos. Então nós temos aqui algumas imagens, né, que são formas geométricas. Eu tenho aí alguns palitos que foram formados triângulos, tá? Mas nem por isso deixa de ser uma sequência. Veja, eu tenho um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, tá? Posso ter ainda uma sequência formada por letras, janeiro, fevereiro, março, até, né, os meses aí do ano. Por exemplo, tenho aqui sequência numérica, tá? Enfim, vamos seguindo. Quanto ao número de termos, as sequências podem ser finitas ou infinitas, conforme nós já vimos, tá? Finitas ou infinitas. Sequência de números primos é infinita. Quais são os números primos, né? São aqueles que são divisíveis por ele mesmo, tá? E por 1. Então nós temos 2, 3, 5, 7, vai embora até o infinito, tá? Então veja que essa sequência, ela é uma sequência infinita. E qual foi a regra, qual foi a lei que nós utilizamos aqui para definir essa sequência? Foi justamente esse critério aqui. Eu quero que todos os números dessa sequência sejam números primos. Então, a partir dessa premissa, né, eu consigo definir, ou consigo escrever, os números primos até o limite que eu quiser. A sequência dos meses do ano é finita. Aqui está bem claro, né? Começa aqui em janeiro, termina em dezembro. Não tem para onde ir mais. A partir de dezembro começa um novo ciclo, um novo ano, né? A partir de janeiro e tal. Então nós temos uma sequência finita. Comportamento de uma sequência. Ó, ela pode ser crescente, decrescente, constante, alternada e aleatória. Sequência crescente é aquela que vai crescendo mesmo, né? Não tem muito o que falar. Começa em 1 e vai aumentando o seu valor. Decrescente, ela vai
diminuindo o valor numérico aqui. Então começou em 4, ou melhor, começou em 8, né, nesse caso aí, 4, 2 e assim por diante. Constante, a ideia que a gente tem de sequência é que ela sempre aumenta, né, mas na verdade não. Uma sequência é um termo depois do outro. E esse termo ele pode ter o mesmo valor, inclusive, tá? Então, quando os termos têm o mesmo valor, nós dizemos que a sequência é constante. Alternada, veja, eu tenho número positivo e número negativo. Depois, positivo, negativo de novo. Então, ela vai se alternando seguindo esse critério. Primeiro um positivo, depois negativo, positivo, negativo e assim por diante. E aleatória, né? Quando ela não segue aí, não possui um padrão de formação, tá? Que é esse caso aqui. Bacana? Vamos seguindo. Muito bem, vamos agora praticar um pouquinho, tá? Veja. A sequência de números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 é conhecida como sequência de Fibonacci. Com base nessa sequência, é correto afirmar que... E aí, pessoal, só fazendo aqui mais algumas observações sobre a sequência de Fibonacci, tá? Eu falei para vocês no início da aula que toda sequência ela possui ali um porquê, ela possui uma razão, né? Uma razão de ser. Veja, se você observar na sequência de Fibonacci, quando eu somo 0 mais 1, quando eu somo os dois últimos, tá? Somei aqui, 0 mais 1. Qual é o resultado? É 1. Perfeito? Agora, nós vamos somar 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Perfeito? Agora vamos somar 1 mais 2, 3. Estão percebendo? 2 mais 3, 5. Próximo. 3 mais 5, 8. Depois, 8 mais 5, ou 5 mais 8, 13. Né? E se eu quisesse formar o próximo termo aqui dessa sequência? Ora, eu usaria o mesmo critério que eu já utilizei. Então, eu vou somar 8 mais 13, que vai resultar aqui em 21. Então, o próximo termo seria 21. E se eu quisesse encontrar mais um termo? Aí bastaria eu somar 13 mais 21, que daria 34, né? Então, o próximo termo seria 34. Então, essa é a sequência de Fibonacci. Quando a gente soma os dois termos anteriores, tá? A gente obtém sempre o próximo. E aí aquele número de ouro que eu falei para vocês, que é a proporção áurea, tá? Basta eu dividir. Por exemplo, 5 por 3, eu vou encontrar 1,61 alguma coisa. Se eu dividir aqui 8 por 5, também eu vou encontrar sempre o mesmo número, tá bom? Algumas curiosidades aí sobre essa sequência. Muito bem. Com base nessa sequência, é correto afirmar que, vamos lá, a soma do nono termo com o 11º termo é igual ao 10º termo. A soma do nono termo, tá? Então vamos lá. Quem é o nono termo aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos escrever aqui o nono termo. Então eu vou somar 8 mais 3, que é igual a 21. Né? Depois, 21 mais 13 vai dar 34. Vou colocar mais um aqui. 34. Então, o nono termo é o 21. O que ele está falando aqui do 21? Ó, a soma do nono termo, que é o 21, com o 11º, que é o 13 ali, perdão, com o 34, no caso, né, que é o 11º, é igual ao 10º termo, né? Então a gente vê que isso não é verdade, porque o 10º termo ali não é o valor que está sendo dito, ok? Olha a proposição de número B, letra B. O nono termo corresponde ao número 34. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2, 4, 6, 8. O nono termo aqui, ó, é o 21, né? O nono termo é o 21. Ele está dizendo que o nono termo corresponde a 34. E isso não é verdade, né? Porque o 34, na verdade, é o décimo termo. A diferença entre o 11º termo e o 10º termo é igual ao nono. Então, o 11º termo aqui nesse caso, pessoal, a gente teria que escrever mais um aqui, ó, que é o 55, né? Por quê? Porque quando eu somar 21 mais 34, eu vou obter 55, tá? Então, ele diz que a diferença entre o 11º termo, que é o 55, e o 10º termo, que é o 34, o resultado, né, é igual ao nono termo, que é o 21. E, de fato, isso aqui é verdadeiro, tá bom? Então, tá aí uma questãozinha para a gente exercitar, tá? Essa parte aí das sequências. Olha essa outra aí, ó. Observe esta sequência de figuras formadas por triângulos brancos e pretos. Vamos lá. No mesmo padrão, nesse mesmo padrão, a quarta figura terá. Muito bem. Então, a quarta figura. Eu tenho aqui um triângulo. Não, ele quer saber a sequência de triângulos brancos e pretos, né? Nesse mesmo padrão, a quarta figura terá 12 triângulos pretos. Vamos contar os triângulos brancos, então, ok? Vamos começar com os triângulos brancos. Eu tenho aqui eu não tenho nenhum, então eu vou chamar de 0. Aqui eu tenho um triângulo branco, tá? Que é esse daqui de dentro, né? Aqui eu tenho um. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 triângulos brancos, ok? Então, seguindo essa sequência aí, né? A gente vai observar que se eu quiser escrever o próximo, a quarta figura, né, com somente triângulos brancos, né, evidentemente eu vou conseguir escrever 18 triângulos brancos, tá? É uma forma de fazer. A outra maneira também seria eu contar os triângulos pretos, tá? Porque na sequência aqui foi dado tanto triângulos brancos quanto triângulos pretos. Tá bom? Então, nesse mesmo padrão, a quarta figura terá. Então, veja. Você está organizando uma fila de atendimento em um banco. Tá? Essa aqui é uma outra sequência que eu trouxe para a gente analisar. Nosso tempo está indo embora já, né? Se a sequência de senhas é 10, 15, 20, 25, 30, qual é a regra dessa sequência? Então, aqui você já observou que a regra utilizada para essa senha, né, é contar de 5 em 5. 10, 15, 20, 25, 30, tá? Então, a próxima senha, nesse caso aqui, ó, será 35, né? Já que a regra utilizada aí foi justamente a contagem de 5 em 5, tá bom? Olha essa próxima sequência. Em uma festa, os convidados são chamados para o buffet, na seguinte ordem: mesa 1, mesa 3, mesa 5, mesa 7 e tal. Então, veja, eu tenho uma sequência aqui, ó. 1, 3, 5, 7. Qual é a regra dessa sequência? Muito bem. Se houver 10 mesas, quais serão chamadas? Então, observa que a regra dessa sequência aqui é justamente eu escrever os números primos, tá? Ou melhor, os números ímpares, né? Nesse caso aí. Então, eu começo ali com 1, 3, 5. Então, o próximo aqui seria o 9, 11, 13, 15, né? E assim eu conseguiria chegar ali nas 10 mesas chamadas, ok? Olha essa outra sequenciazinha. Um aplicativo de celular envia notificações a cada 2 horas, começando em 8 horas. Qual é a sequência de horários das notificações até às 16 horas? Então, veja, se começa às 8 horas, né, e ele está contando de 2 em 2 horas, significa então que a próxima sequência aqui será o 10, depois o 12 horas, né, 14 horas, 16 horas, tá? É isso que ele está falando aí. Beleza, pessoal? Então, vocês viram, né,
que nós temos vários tipos de sequências que a gente pode criar. E, de novo, para que eu consiga criar uma sequência, eu preciso estabelecer um padrão, uma ordem, tá? Que é a lei de formação que vai reger aquela sequência ali, tá certo? Então, pessoal, essa daí foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê aqui numa próxima oportunidade. Até lá!